E é política. E que assunto polêmico, né? Olha, mudou um pouquinho o assunto depois da confusão, né? O que acabou acontecendo, o assassinato lá de um dirigente do PT, que trocou tiros depois, ou revidou os tiros de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, mas desde a última semana só se fala na PEC das bondades, a PEC da kamikaze, o PEC kamikaze, e nós estamos ao vivo aqui no estúdio CBN com o deputado Alexis Fontaine, deputado federal do Partido Novo aqui de São Paulo. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo ao estúdio CBN, num raro momento que o senhor não está lá em Brasília, nas comissões, discutindo com o pessoal lá, sabendo que rumo vai levar essa conversa. Boa tarde, Marco Guarizo, boa tarde também aos ouvintes da CBN. Raro, mas daqui a pouco estou indo para lá, estou embarcando em alguns minutos aí para Brasília para ter essa última semana antes do recesso, que tem votações importantíssimas, desde orçamento, Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto a PEC 15 e a PEC 11. Pois é, e sobre a PEC, né, a PEC Kamikaze, a gente até conversava aqui fora do ar, esse nome PEC Kamikaze é porque o dinheiro que está sendo proposto pelo governo, ele não existe, né? Ou vai deixar uma dívida muito grande. É por isso que se chama por esse nome. O senhor concorda com esse nome de Kamikaze? Prefere falar PEC das bondades? Essa PEC Kamikaze nasceu, na verdade, de uma outra ideia dessa PEC. E era para gastar muito mais, uma coisa de 100 bilhões para tentar tirar assim, preço alto dos combustíveis, tentar amenizar de alguma forma o impacto na economia. Só que perceberam que não ia ser efetivo, iam gastar bilhões e bilhões, não ia resolver nada e iam jogar a economia para um buraco. Porque quando você faz esse tipo de coisa, sempre alguém vai pagar a conta, sempre tem algum reflexo negativo, seja para quem paga os impostos e tudo mais. Então realmente houve esse nome. Mas a PEC deu uma transformada e virou uma tal de PEC das bondades, que nosso motivo, na nossa fala, é PEC do oportunismo eleitoral. É, tem isso também, né? E já foi adiada a votação uma vez, exato. E agora o senhor está entrando com mandado de segurança? Entrando no mandado de segurança agora à tarde, para também impedir que ela tramite na terça-feira. Partido Novo entrou com esse mandato de segurança, mas foi via minha pessoa, porque eu era um membro da comissão especial onde tramitava essa PEC, porque a gente entende que tem que ser garantido os direitos líquidos e certos de uma tramitação correta de PEC, porque essa PEC foi apensada a uma outra que já estava em prazo final de andamento, ou seja, ela não teve todas as discussões, ela não teve prazo de emendamento, foi um atropelo, uma tratorada que se deram, e aí obviamente o processo democrático fica machucado, fica irregular, e aí a gente não pode concordar com isso, tá certo? Deputado, e tem uma maioria do governo na Câmara, né? Uma maioria governista, né? E a gente sabe que geralmente as votações que são propostas pelo governo, elas passam, né? E com toda essa polêmica, com tudo que está acontecendo nos bastidores aí, é possível, a única maneira de se barrar essa PEC é mesmo judicialmente falando? Porque se chegar para votação, vai passar. Se chegar para votação, vai passar, mas não só por causa da base do governo, não. Toda a esquerda está com um discurso contra a PEC, mas vai votar a favor da PEC. Inclusive, a esquerda está numa saia justa muito grande lá em Brasília. Dizem, inclusive, querem ter a autoria dessa PEC, porque é bem típico deles de fazer esses pacotes populistas nas vésperas de eleições, né? Vamos lembrar que a Dilma segurou o preço dos combustíveis e eletricidade na véspera das eleições também, para não ter impactos sociais, para a população não sentir aquele aumento de combustível que está acontecendo naquele momento. Só que dessa vez, em vez de fazer isso, eles estão fazendo essa PEC de bondades. Então, de fato, passa, e ainda com o voto da esquerda. O que nós vamos ter votos contrários vai ser do Partido Novo e outros deputados que são responsáveis. No Senado, apenas José Serra votou contra, exatamente. Né? E aí, no caso, por exemplo, a esquerda votando, claro que eu já vi declarações de deputados, de senadores, o que é a favor do povo, a gente não pode votar contra. Mas isso não favoreceria a situação? Eu não entendo por que a oposição votaria. Porque todo mundo vai bater no peito no seu estado e falar com a população dizendo: eu consegui mais R$200 de auxílio, eu consegui o voucher para os caminhoneiros, eu consegui Uber, eu consegui transporte gratuito. Eles vão dizer que eles são os autores, que foram eles que votaram a favor disso, e vão fazer palanque eleitoral com isso.
E a esquerda, ela não teria como não votar mesmo, porque se ela faz isso, mas ela não está no poder, como é que ela vai ser contra? Porque senão ela estaria incoerente. Então, realmente, o governo conseguiu botar a esquerda numa saia justa, e eles, obviamente, vão votar a favor, mesmo que isso esteja custando um risco eleitoral para eles, porque aí os deputados federais vão fazer palanque em cima disso nas suas bases. Deputado Alexis Fontaine, para a gente entender, né? Porque quando se pensa, nossa, vai se jogar bilhões na economia, esse dinheiro pode voltar. Por que que ele não pode votar? Porque, na opinião do senhor, do Partido Novo, é uma proposta kamikaze mesmo. O que não daria certo, né? O que não faria a economia girar? Várias coisas. Na verdade, não é que não faz a economia girar. Faz, só que do lado da demanda, ou seja, pessoas querendo comprar. Mas do lado da oferta, que já está com problema, sem injetar esses 40 bi na economia, já temos problema nas ofertas. Portanto que a inflação está alta. Isso é global. Hoje, se você vai comprar motores, equipamentos, maquinário, você não tem peças, você não consegue comprar. Então, quando você não consegue comprar por falta de oferta, o que acontece é que na demanda você começa a ter aumento de preços. Então, esses 200 a mais, por exemplo, do auxílio, vai durar muito pouco, porque a inflação vai comer isso rapidamente. E aí não tem mais nada de 200 a mais. Só que a gente aumenta um processo inflacionário que quem paga essa conta é quem não faz poupança, é quem não ganha mais, que é justamente o pobre. Então, no fundo, nós ficamos alimentando a fogueira da inflação com esse aquecimento, que é muito conveniente porque ele só vai até o final do ano, como se em janeiro tivesse resolvido os problemas. Ou seja, vamos garantir as eleições hoje, que a economia a gente vê depois. Essa irresponsabilidade fiscal a gente não compactua no Partido Novo. E então esse valor ele pode impactar em preço de alimentos, de combustíveis e tudo mais? Pode gerar mais, alimentar mais o processo inflacionário. Então, exatamente isso. E quando a gente injetou no auxílio durante a pandemia, que era necessário, porque as portas foram fechadas. Simplesmente as pessoas, muitos que viviam do subemprego, aquelas pessoas que estavam na rua, ganhando pegando latinha, que nós também não podemos negar que eles existam, eles tinham esse auxílio porque simplesmente não havia mais movimento nas ruas. Agora nós estamos com a economia já girando. Você colocar mais isso num momento pré-eleitoral me parece assim, muito oportunista. E de um momento que, se eu aceito isso, o que vai acontecer nos próximos governos? Em todo final de campanha, de mandato, quando vai ter a reeleição, eles vão criar chama estado de emergência baseado na guerra na Ucrânia, num tsunami no Japão, de alguma outra coisa em outro lugar. É que isso que nós não podemos aceitar. Senão a gente começa a rasgar a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, rasga o regimento interno da Câmara dos Deputados, que está sendo feito isso. Óbvio que nós temos que lutar contra isso, porque o Estado democrático prevê que existam regras e que essas regras sirvam para todos e não só para quem não está no poder. A pergunta básica eu acabei não fazendo no início da entrevista, deputado. Como ele impacta no orçamento? Essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, ela é constitucional? Então, ela só pode ser constitucional se passar uma PEC que estabelece o estado de emergência. No estado de emergência, você pode, de fato, quebrar o teto, você desrespeitar o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, apresentando uma excepcionalidade. No caso, estão alegando que era imprevisível que os combustíveis subissem tanto e que isso provocasse um estado inflacionário brasileiro. Mas a questão dos combustíveis, ela pode ser resolvida com redução de impostos, que é o que está sendo feito por vários estados. Você não precisa fazer um pacote de bondade e dar mais R$200 para auxílio auxílio caminhoneiro e outros auxílios. Você está vendo que tem um traço, um cheiro eleitoral nisso, que não parece honesto? Esse é o ponto. A gente está vendo na televisão ali, ó, litro do diesel cai 5 centavos em 2 semanas. Exato. Ou seja, não está funcionando, né, deputado? Não está funcionando, mas o diesel tem uma formulação um pouco diferente. Já tinha uma tributação já zerada, e a gasolina principalmente que está sendo zerada, está diminuindo. Mas o fato de o diesel estar mais caro que a gasolina, que é algo inédito na história do Brasil, também tem um impacto em toda uma cadeia produtiva. Tem, porque a energia é a base.
E isso acaba afetando desde hortifruti, alimentos, absolutamente tudo, porque é a base do transporte brasileiro. Deputado Alexis Fontaine, tem perguntas chegando aqui um pouco fora do assunto da PEC Kamikaze. Por exemplo, o nosso ouvinte aqui, final do telefone 2724, pergunta por que o Partido Novo é contra a PL 2564, que estabelece um piso para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Por dois motivos. Primeiro, que eles estão querendo colocar na Constituição o piso salarial de uma categoria. Marcos, você imagina se todas as categorias do Brasil quisessem colocar o piso salarial dentro da Constituição? Não precisaria ter salário mínimo, não, por exemplo. Não precisaria nem assim. E a Constituição seria algo que normalmente é para garantir direitos pétreos, direitos básicos de ir e vir, de se expressar, de vida, e agora nós estamos colocando essa minúcia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o salário mínimo nacional, piso salarial de enfermeiro, tem que considerar a diversidade do Brasil. Em muitas cidades do interior do Brasil, o prefeito não ganha 4.500 e o enfermeiro vai ganhar obrigatoriamente, por lei, 4.750. Então eu entendo que esse piso, ele tem algum sentido em grandes centros, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, mas uma cidadezinha do interior do Amazonas ou mesmo de Alagoas, do Piauí, o que vai acontecer? Simplesmente o hospital não consegue mais contratar enfermeiros porque existe uma lei. Então nós não podemos travar desse jeito. E não tem nada a ver com uma questão de ser a favor ou não a favor dos enfermeiros. Se fossem os bombeiros, se fosse, sei lá, qualquer outra categoria, eu estaria tendo a mesma posição. Então não temos que personalizar isso numa categoria. Eu estou falando isso por princípio. Sim. Nós temos que ter a ideia de a diversidade do Brasil, tem centros muito ricos e outros muito pobres, e na Constituição não se coloca salário. Exato. E também, por exemplo, houve propostas do governo para forças de segurança, né? Especificamente para policial, para agente. Mas não está na Constituição. Isso aí é lei, regulamento, é complementar. Existe piso salariais, como tem para engenheiro, qual eu também sou contra. Eu sou engenheiro, mas eu sou contra, porque isso acaba gerando, no caso dos engenheiros, muito desemprego. Hoje um piso salarial de engenheiro é R$9.000. Que para a empresa vai custar por volta de 18 a 20 mil reais com os benefícios, com os encargos trabalhistas e tudo mais. Conclusão, se contrata engenheiro como assistente disso, auxiliar daquilo, mas não como engenheiro, porque fica muito caro contratar ele como engenheiro. Como o Partido Novo está vendo, né, a diminuição do desemprego, mas por salários menores, por cargos considerados mais simples, vamos dizer assim? Eu não fico olhando para isso, eu vejo gente registrada trabalhando. Me incomoda muito com essa crítica de tem emprego, mas o emprego é mais barato. Eu fui estudar o que está sendo recontratado com salários mais baixos. Setor de serviço está contratando bastante, porque teve que demitir muita gente, garçom, auxiliares, hotelaria está contratando muito, porque está retomando a economia, escolas estão contratando mais, porque precisam recompor. Ou seja, a economia está tomando de novo a sua normalidade. Agora, começa a falar que é salário baixo, sabe o que eu vou falar o que é? Porque a esquerda fala muito que está precarizando as relações trabalhistas. Precário é o desemprego, é quem não tem o que ganhar. Então, antes de ficar criticando isso, vão aplaudir que está aumentando a empregabilidade, as pessoas estão sendo registradas e tudo mais, e depois quando a gente tiver um pleno emprego, como acontece nos Estados Unidos, o que acontece é uma inflação de salário, ou seja, a falta de gente livre vai fazendo com que o livre mercado vá aumentando o salário de todo mundo. Não se aumenta salário por decreto, ou por lei, ou por Constituição, que seja. É mercado. Para a gente fechar, deputado Alexis Fontaine, vamos voltar para a conversa da PEC das bondades ou da PEC Kamikaze. Depois de apresentado esse mandado de segurança, o senhor já até explicou, se for para votação, passa. Então, agora, o que se esperar nessa semana, por exemplo, que o senhor está voltando para Brasília? Que chegue-se a uma definição, que se desista da PEC, ou que, como se não conseguir, vai passar diretamente, né? Eu acho que essa PEC passa, porque existe um compromisso do presidente da Câmara com o governo tem muito interesse nisso, ele faz um discurso, mas na verdade a intenção é eleitoral mesmo, não tem dúvidas sobre isso.
é importante para poder dar popularidade, principalmente nos rincões mais pobres do Brasil, onde é muito mais sensível esse tipo de coisa. Há uma relação direta entre dar benefício e aumento de popularidade. Quem sentiu isso foi o próprio Lula, que quando aumentava o Bolsa Família, via que a popularidade dele ia lá para cima, tanto que um programa que era para ser de inclusão social, para tirar as pessoas dessa vulnerabilidade, acabou virando um grande programa assistencialista e praticamente eleitoral, tá certo? E o Bolsonaro não é diferente, ele também faz o mesmo uso, né, com as mesmas regras que o PT fazia. Agora, então deve passar, porque é fundamental que passe até antes do recesso, porque depois do recesso simplesmente começa a campanha eleitoral, dia 16 de agosto, quando começa de fato o pleito, né, o certame para 2022. Então o governo tem muito interesse nisso e os próprios deputados também querem, como eu falei, já bater no peito, dizer que foram eles que conseguiram isso para a população mais pobre. Mas então a única maneira de não existir essa PEC que vai ter esse gasto aí de 40 bilhões que está programado é pelo mandado de segurança, é tentando barrar antes da votação. Ou uma ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade, mas isso depois que ela for aprovada. Então, antes é um mandado de segurança para você segurar o processo. Não segurou o processo, aprovou, aí o partido novo pode entrar isso, outros partidos podem eventualmente também incomodados fazer isso, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ela fere frontalmente direitos constitucionais de anualidade, nada pode ser dado de benefício um ano antes das eleições, tá certo? E também você não pode desequilibrar o certame, né? A campanha, de modo que ajude mais a situação e menos a oposição, uma vez que você tem a máquina na mão. Então tudo isso foi feito para evitar interferências no voto, para que o voto seja livre e universal. Então a ADI pode significar o seguinte: não é aprovado na Câmara que já se começa a pagar no mês seguinte o governo vai querer acelerar muito, mas não é assim. Vai tudo ter um jogo. O que é muito ruim, que eu também não concordo, é ter que sempre remeter ao judiciário esse tipo de coisa. Mas se o regimento fosse obedecido como ele está escrito, a regra, não havia a menor necessidade de entrar com mandado de segurança. Agora, quando os legisladores passam por cima e acham que fazem o que podem fazer, o que querem fazer, aí também serve o lado fiscalizador do deputado de falar, não é dessa forma, temos que seguir a regra. E digo o seguinte, né, uma expressão que é muito conhecida, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco, tá certo? Então o que nós temos que falar aqui é que isso vale para qualquer partido. Vale para o que está na situação hoje, talvez um outro futuro que entre na frente, um novo se um dia estiver no poder, ou seja, é uma regra e chama o império da lei que tem que ser obedecido. Agora eu vou fazer uma pergunta em cima dessa resposta do senhor. O Chico e o Francisco no STF podem fazer a diferença nesse mandado de segurança? Podem fazer a diferença, exatamente. Dependendo de quem for o ministro... Infelizmente também, porque eu entendo que eles deveriam, como é a estátua, né, a escultura na frente do Ministério da Justiça, vendada e com uma balança e uma espada. Ou seja, ela não tinha que olhar para absolutamente nada e ninguém e seguir e ser o grande defensor da legislação. Na hora que você começa a personalizar as decisões, é muito lamentável. O senhor não vai querer citar nome, não, né? Não, prefiro não. Tá certo. Deputado federal Alexis Fontaine, do Partido Novo de São Paulo, falando sobre a PEC Kamikaze, a PEC das bondades, o nome que vai ter um mandado de segurança do Partido Novo para tentar evitar esse gasto aí de 40 bilhões de reais da economia brasileira. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio CBN, boa viagem de volta para Brasília, né, que tem muito trabalho essa semana. Tem muito trabalho, ainda tem orçamento para aprovar, e aí a gente entra 2 semanas de recesso e volta 1º de agosto trabalhando novamente, e aí vai até 15 de agosto, e aí começam as campanhas, e aí na campanha o ritmo é muito mais brando lá em Brasília, porque as pessoas estão nas suas bases e tudo mais. Mas agradeço muito o convite e a conversa aqui, Marco Arizo, e todos os ouvintes aqui da CBN. Obrigado, deputado. Agora são 2h57.